Nós temos pregado uma série de mensagens no Eclesiastes. Então, vamos voltar ao Eclesiastes. Abra sua Bíblia no Eclesiastes, ok? Capítulo 3. E mais uma vez vamos ler os versos de 9 a 15. Nós temos considerado já há algumas semanas esta sessão e falta ainda nós considerarmos os versos 14 e 15. Então, nós vamos ler Eclesiastes 3, 9 a 15, eu lerei, você vai acompanhar silenciosamente a leitura que farei. Ouça com atenção, ouça com fé, com interesse. É a palavra de Deus que nós leremos. E depois mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar, olhando na sua Bíblia, a explicação que ofereceremos desta passagem. Diz o seguinte o texto anunciado: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Depois fará renovar-se, ou melhor, Deus fará renovar-se o que se passou. Até aí, verso 15. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter boa compreensão do significado desta passagem. Deus bondoso, rendemos-te graças por nos permitires pisar os teus átrios mais uma vez. Damos-te graças porque mais uma vez podemos nos debruçar juntos sobre a tua palavra, a fim de extrairmos dela alimento para a nossa alma. Senhor, que tu queiras abençoar esse nosso esforço para meditarmos na tua palavra, de tal maneira que possamos compreender corretamente o sentido desta passagem. Ajuda-nos, ó Senhor, a contemplar a tua glória nas páginas da Escritura, e que ao contemplar a tua glória nas páginas da Escritura, nós sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Como é que você se sente quando planeja fazer algo e, de repente, você acaba vendo o seu planejamento sendo frustrado? Por exemplo, você planeja dormir, tirar aquela soneca à tarde, ou, quem sabe, você planeja assistir a um filme, ou, quem sabe, você planejou ir ao shopping e de repente, um imprevisto frustra os seus planos. Sei lá, chega uma visita inesperada. Isso acontece. Como é que você lida com isso?
Você sente irritação quando o seu controle da situação é ameaçado? Normalmente nós ficamos ansiosos quando as coisas saem, escapam do nosso controle. Por exemplo, não é sem razão que pais de adolescentes sofrem muito, não é verdade? Eu estou convencido de que muito do sofrimento dos pais de adolescentes é porque durante boa parte da vida dos filhos, quando eles estão pequenos, na infância deles, os pais têm a sensação de que os controla. Mas chega a adolescência, então os filhos começam a crescer e a gente vai percebendo que, de fato, não os controla. Não é assim? Você sonhou com uma profissão para o filho, você sonhou que o seu filho fosse médico, engenheiro, ou qualquer outra profissão. Mas ele simplesmente se nega a realizar o seu sonho. E isso pode gerar ansiedade no coração do pai, quando não gera raiva, medo. Sabe, irmãos, isso acontece porque nós gostamos de ter o controle da situação. Nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós somos uma cultura obcecada pelo controle. Queremos ter o controle de tudo na vida. E quando as coisas escapam ao nosso controle, aí a gente se irrita, não é? A gente planeja uma viagem com a família, não é, Welton? A gente planeja uma viagem com a família, compra as passagens e, de repente, um vírus chinês desfaz todos os nossos planos. O que resta é frustração, decepção e raiva. Enfim, esta percepção de que nós temos o controle da situação, ela pode nos dar algum senso de segurança, mas de fato há momentos na vida que fica muito claro que nós não controlamos nada. E esta percepção de que nós não controlamos nada é horrível para nós. Irmãos, hoje nós vamos focalizar os versos 14 e 15 da passagem que lemos, e é exatamente sobre isso que o sábio Salomão trata nos versos 14 e 15. Então, olhe aí na sua Bíblia o verso 14. Ele diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Então, corretamente, o pregador, o sábio, o Eclesiastes, reconhece aí no verso 14 que a história não é uma sucessão de acontecimentos aleatórios. A história não é uma sucessão de acontecimentos frutos do acaso. Mas ele está dizendo aí no verso 14 que a história é o resultado do agir de Deus. A história é algo que Deus está fazendo no tempo e no espaço.
Deus elaborou um plano na eternidade e agora ele o está executando no tempo e no espaço. Então, irmãos, a história não é outra coisa senão o executar do plano eterno de Deus. A história obedece inevitavelmente o que Deus planejou. Paulo falou disso quando escreveu a sua carta aos Efésios. Ele diz que Deus faz todas as coisas, isto é, todas as coisas, não apenas algumas, mas Deus faz todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade. É isto que o Eclesiastes está dizendo aí no verso 14, que este plano é o plano eterno de Deus, é o plano de consequências eternas. Tudo quanto Deus faz, diz o verso 14, durará eternamente. E não apenas isto. Olhe aí o que o verso 14 diz ainda. Ele afirma: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Então, irmãos, o verso 14 está reafirmando aquilo que vem sendo ensinado pelo sábio ao longo desta sessão. Desde o início do capítulo 3, o pregador vem ensinando que Deus governa de maneira soberanamente todas as coisas, de maneira soberana todas as coisas. O pregador vem ensinando, ele começa o capítulo 3 com um poema a respeito do tempo, e no poema ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. Ele diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo, absolutamente tudo, segue de maneira inalterada o cronograma de Deus. E agora, quando chega no verso 14, ele reafirma isto e diz: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Então, o verso 14 está afirmando que todas as circunstâncias, todos os acontecimentos estão debaixo do controle completo de Deus. Deus programou tudo a seu tempo e é Deus, e não nós, quem controla as coisas neste mundo. Irmãos, nós gostamos de controlar. E a maioria do tempo, nós temos a sensação de que estamos controlando. Por exemplo, o progresso da ciência nos oferece esta sensação, não é? Não apenas o progresso da ciência, o avanço tecnológico, estas coisas nos fazem pensar muitas vezes que nós podemos controlar tudo. Nós achamos que controlamos a nossa saúde, nós achamos que controlamos a nossa aparência física, nós achamos que controlamos o nosso envelhecimento, nós achamos que controlamos o clima. Então a gente tem a sensação de que controla. E esta sensação de que estamos no controle nos faz sentir bem. Esta sensação de que estamos no controle nos faz sentir confortáveis. Esta sensação de que nós controlamos nos oferece um falso senso de segurança. Mas aqui no verso 14, o pregador está dizendo que ele percebeu que é Deus quem tem o controle e não nós. É isso que ele está dizendo aí. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente.
nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. É isso que ele está dizendo na primeira parte do verso 14, não é? Mas a pergunta é: por que é que Deus age desta maneira? Por que é que Deus programou as coisas desta forma? Por que é que elas são assim? O final do verso 14 responde. Vejam aí o final do verso 14. Depois de dizer que Deus controla absolutamente tudo, nada pode ser mudado, nada pode ser aumentado ou diminuído, ele diz: Deus faz assim para que os homens temam diante dele. Deus faz assim para que os homens temam diante dele. Irmãos, a gente acha que controla, mas de vez em quando, Deus nos dá um choque de realidade. De vez em quando Ele nos faz cair na real. De vez em quando Deus nos faz passar por frustrações, por decepções, a fim de nos lembrar de que não estamos no controle. Irmãos, quando Deus frustra os seus planos, seus, não dele, os seus planos, Ele está lembrando você de que quem está no controle é Ele e não você. Nós temos a tendência de achar que o mundo existe por nossa causa. Nós temos a tendência de achar que o mundo gira em torno de nós, que nós somos o centro do universo, que a história é a respeito de nós. Tudo tem que acontecer do nosso jeito e na nossa hora. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Este mundo no qual você dá as cartas não existe. Este mundo no qual você dá as cartas, este é um mundo imaginário. E viver num mundo imaginário não é bom para você. Você precisa de um choque de realidade. Portanto, por amor a você, de vez em quando Deus lembra você quem manda nesse mundo. No mundo real, quem dá as cartas é Deus e não você. Ele é o Criador e você é criatura. Irmão, você precisa aprender a viver como criatura diante do Criador. Você precisa ser lembrado sempre de que é Deus quem manda neste mundo. É isso que está aí no final do verso 14, é isso que o sábio está dizendo. E isso faz Deus para quê? Para que os homens temam diante dele. Então, sempre que as coisas não saem como você planejou, sempre que a vida toma um rumo que você não gostaria, lembre-se, Deus está lembrando a você de que você está no mundo dele e de que no mundo dele quem dá as cartas é ele. E no verso 15 é dito que é Deus quem garante
o andamento contínuo da história, conforme o seu bom propósito. Vejam o que diz o verso 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Qual é o sentido desse versículo 15? Irmãos, a fraseologia aí do verso 15, ela é bastante truncada. Não é fácil interpretar esse verso, não é fácil entender o que o sábio está dizendo aí. É uma fraseologia meio truncada, mas vamos lá. Ele diz aí, o que é, já foi. O que é, presente. O que é agora, presente. Já foi, passado. Os acontecimentos presentes não são, é isso que ele está dizendo, para Deus, os acontecimentos presentes não são diferentes dos acontecimentos passados. E ele continua. E o que há de ser futuro também já foi passado. O que ele está dizendo é que, diferentemente de nós, Deus tem o controle igual do passado, presente e futuro. Nós somos seres temporais. Vivemos dentro e debaixo do tempo. Nós vivemos o momento presente, temos algum controle do momento presente. Mas o que passou, já era. E o que virá, não controlamos. Mas Deus não está preso ao tempo. Deus não está debaixo do tempo. Ele transcende o tempo. Ele é o Criador do tempo. Para Deus não é assim. Deus fará, olha o final do verso 15, Deus fará renovar-se o que se passou. Para nós o que passou já era, mas para Deus não. Ele fará renovar-se o que passou. Então, o que o verso 15 está dizendo é que Deus tem igual controle do passado, presente e futuro. Toda a história, toda a realidade diante de Deus, que não é um ser temporal, é um eterno agora. Então é isso que o verso 15 está dizendo. Deus tem o controle de todas as coisas, a história é a execução temporal do plano eterno de Deus, tudo acontece conforme Ele planejou, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, e Deus faz isso por quê? Para que os homens temam diante dele. Esse é o ensino desses dois versículos. Irmãos, somos uma cultura obcecada pelo controle. Nós gostamos de ter o controle. Queremos controlar tudo nesta vida. Mas nós precisamos aprender que nós vivemos no mundo de Deus, no mundo onde Ele, e não nós, temos o controle. Esta é a mensagem dos versos 14 e 15 de Eclesiastes 3. Como é que você se sente
Quando planeja fazer algo e as coisas não saem como você planejou. Você sente irritação? Quando o seu controle é ameaçado? Você fica ansioso, irritado, raivoso, medroso, quando você percebe que as coisas estão fugindo do seu controle? Olha, você precisa aprender a entender e a receber cada acontecimento da sua vida como parte do plano sábio de Deus, como parte do plano daquele que faz tudo formoso no seu devido tempo. Irmãos, nós precisamos aprender o temor do Senhor. Ele faz assim para que os homens temam diante dele. Você e eu precisamos aprender a viver numa relação de criador-criatura. Nós precisamos aprender a viver como criaturas diante do Criador. Isso significa aprender a viver numa relação de confiança reverente nele. Ele é o Criador e você é a criatura. Ele é quem dá as cartas. Ele é quem controla todas as coisas. Você entrou neste mundo por decisão dele. Você sairá desse mundo por decisão dele, na hora dele. Portanto, você precisa aprender a confiar nele e a descansar nele. Ele é o Criador, você é a criatura. É Ele quem controla. Você deve aprender a descansar nele, não apenas porque é ele quem dá as cartas. Isso não significa que ele seja um Deus tirano, desalmado, que frustra você só por capricho. Não. Ele ama você. Ele é mais sábio do que você. Ele está empenhado, comprometido com o seu bem eterno. Ele está tão empenhado, ele está tão comprometido com o seu bem eterno, que ele entregou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Olha até onde ele está disposto a ir pelo seu bem eterno. Então você precisa aprender a confiar nele, ele ama você. Você precisa descansar nele, ele é mais sábio do que você. Você precisa aprender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Você pode não entender todas as coisas. Você pode não ter todas as respostas. Mas você não pode duvidar do amor dele, da sabedoria dele. Isso é aprender o temor do Senhor. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a mim, a fim de que nós tenhamos uma relação correta com o Senhor. Ele é o Criador, nós somos criaturas. É Ele quem dá as cartas, é Ele quem controla. E você não precisa temer. Descanse nele. Que Deus abençoe você. Amém.